Aí, galerinha, uma enxapinha boa, simples, fácil de resolver para você que quer colocar a junta do cárter do Fiesta, do motor Zetec. Aí você pega 4 chapinhas, faz aí, ó, e você prende. Eu vou estar colocando uma foto aí para você ver como é que ela fica presa lá no bloco. Vou dar uma explicaçãozinha. E às vezes a gente se bate com aquela junta para colocar no lugar que é terrível. Mas tá aí a dica, viu? Só pegar, amassar a chapinha, cortar bonitinha, bota lá, ela segura a junta no lugar. Você vem, coloca o cárter e aí coloca os 4 parafusinhos, pronto. Dali ela não sai mais e você sabe que não corre mais o risco de um vazamento de óleo por ali. Porque a junta não vai estar fora do casamento, né? Vai estar casada no cárter e na superfície do bloco.